Cristo entrar. Abre bem a porta do teu coração, que Jesus vai entrar. Ai, que lindo! Tapai na cancetiri vai canti. Tu tapa na cariri no cirata. Estou cantando em língua celestial. Assim, quando Cristo está presente, não tem demônio perto. Amém! Deus abençoe. Bateu foto? Não, tá gravando. Tá gravando aí, é? Que Deus ricamente abençoe. A mãe depois, quando você for ver essa fita, você vai sentir pela fé, vai saltar da tela, quando estiver passando, a bênção para você. Amém. Fica gravado. Pastor, pode passar. Glória a Mahai. Da onde tu tirou isso? É a única coisa que eu sei, assim, que eu Pra não mim, esqueço. a porta do céu está aberta. Glória a Deus! Glória a Mahai. Eu não esqueço essa palavra. E pra mim também, então deixa eu repetir. Todos nós. Amém, Jesus. Escreve aqui. Oi. Não sei se eu posso. Eu devo, né? Tá. Queria o quê? Quer fazer uma pergunta, Pode, pastor? não é segredo? Não. Pode ser gravado? Se eu souber, eu digo. Se eu não souber, eu digo que não sei. Faz E parte se é do... uma coisa meio assim em cima do muro... Não. Não, peraí. Eu vou te responder sem gente estar perto. Uma coisa assim entre eu e você. Eu tenho meu ponto de vista, que não vai de contra a Bíblia, mas nem de contra em cima do muro. Não faz mal. Passando rápido, eu não... Passa rápido aí. 880, são 88, dia do Mas vamos dizer, 2 da foi um anjo. 44. Meu filho vive a Ó, 144. pastor, tem aguinha aqui, ó, pastor. Desde aí, eu me tornei conhecido no Brasil e no mundo atualmente como pastor que prega a palavra, respeitando o ponto de vista dos outros. Eu, quando cheguei a primeira vez em Portugal, eu disse isso na Assembleia de Deus, que me convidaram. Eu estava pregando numa casa. Tinha uma mocinha. Nunca mais soube nada dela. Foi bom falar, vou ver. É baixinha assim como aquela ali. Eu sou Mas eu alta. nunca vi uma moça que trabalhasse. Ela largou o serviço, foi ser a primeira missionária daquela missão Antioquia em Portugal. Aí eu agarrei, ela me escreveu uma carta. No Brasil, a maioria dos jovens não me chamam de pastor João, nem de bispo, é tio João. Tio João para cá, tio João para lá. E o pessoal, deixa tio, porque o sangue deles é o mesmo sangue meu que o sangue de Cristo. Seja bem-vinda, amada. Se você seja contigo, cadê a de cabelo loiro? Tá vindo. Tá vindo também. São duas irmãs, a diferença é cabelo loiro e cabelo escuro. Tá com uma cadeira? Então, a vida do cristão, posso ser sincero, o melhor cristão não cumpre 50%. Misericórdia. Mas é uma luta. Eu, nos meus dias mais áureos, eu chego a 70%. É, pastor. Que sobra pra nós. É. É. Misericórdia, Senhor. Pelo seguinte, eu tenho um defeito. Eu não brigo. Mas eu fico tiririca, fico bravo. Muito civil, sou um homem de Deus. Eu respeito os outros. Não me dizer esse negócio, eu tenho que engolir. Juridicamente, podia até processar o camarada, mas não vou fazer isso. Glória a Deus, achei que era só eu. Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu agarro, engolo, né? Geralmente eu disse assim, me arruma um copo d'água. Pra quê, irmão? Eu começo assim. Tolerância zero, eu tô... Poder engolir. Entrei. Você quer engolir o teu desaforo, amanhã vai ser fezes. Gostei dessa! Quando a pessoa tá lá, Tá gravado me dá um aí? copo d'água, porque a bebida do Dizem desaforo. Gente, amei é essa, vamos obrigado a botar engolir essa. para não brigar. Ai, Mas você essa não é fica boa. com isso no estômago. Não. Vai sair. Vai para os intestinos e sai lá no etc. E todos nós temos que ter cuidado quando tomamos banho, tá limpinho lá.
Ai, meu Deus. Hoje o bicho vai pegar. E é um fiasco terrível. Tá? Tu botou A alguma mãe coisa na água sempre dele. dizia assim, papai, ô Chico, Francisco, né? Então, quando te limpar, tem que limpar bem. Porque as tuas cuecas ficam lá com pataca. O que será isso? Não havia. Encosta. Aí, Nossa. agarrei. Não, portinha, portinha. Ô mãe, o que é pataca? Obrigada, Olha só. querido. Tá, depois eu vou te mostrar. Os mosquitos, eu achei que tu Quando tava chegou lembrando de mim. naquela época, tem toma- ninguém olha aqui, escuta aqui, meninas. Não sei se vocês eram assim, eu era, e era uma casa de polaca portuguesa, papai português, a mãe polaca. Banhos era quartas e sábado. Meu Deus do céu. No inverno. Eu me lembro de tomar banho em Porto No inverno. Alegre, porque quando morei com a minha mãe, eu me lembro de tomar banho. Não é? Mas Eu me lembro de a tomar gente era muito em Porto Alegre. A gente era 6 Quando eu filhos morava em também. Porto Alegre, Era eu um me banho lembro por que tinha semana, chuveiro. nossa. Depois que eu morar com a minha mãe, eu não me lembro de tomar banho. Jesus, que coisa Sério, boa essa nem libertação dos banho tempos tomava. atuais. Viu? É uma verdade. coisa séria. Como é bom tomar banho. Maravilhoso. Vai acontecer o antes de seguinte, dormir eu dou um naquela banho. época, inverno, E também era um costume tinha que europeu, aquecer né? água. É mais difícil. Era pobreza, tinha que esquecer a água. Nós não Muito trabalho vivíamos para 6 assim filhos, numa mãe. senhora pobreza. Nós estávamos a um palmo da pobreza. Não é? Porque o papai não fumava, não bebia, não jogava, mas ele dava 10% do salário para a igreja. Um dia, pai, eu acho que fumando, bebendo é 10%. É mais ou menos. Só que agora, os 90% tem bênção. É verdade. Essa coisa. Então, desde criança, um dia eu ganhava um tostão. Sabe o que é um tostão? O que é um É tostão? uma moeda bem grande assim. Não, aí era um centavo. Era pequenininho assim, do lado. Era Dom Pedro II, barbudo. Era a moedinha de um tostão. 100 reais. Eu ganhava 100 reais. 6 balas. E um doce de batata, 10 centavos. Aí será bom. Real. Tostão. Eu já fui bom. Depois passou a ser 2 tostões, e aí ele não dizia 2 tostões, 200 reais. Tinha 100 reais, 200 reais, 300 reais, 400 reais e 500 reais. Depois é que passaram para o Zé Cruzeiro, né? Então, centavo, mudou tudo. Então, eu ganhava 100 reais por domingo. Como é que eu vou fazer? Não tinha centavo de 100 reais. Como é que eu vou dar o meu dízimo? Ô pai, como é que eu vou dar o dízimo de 100 reais? Isso é contigo e Deus. Porque não tem assim, agora tu vê. Tu vê o quarto. Senhor Jesus, eu vou te dar. O primeiro domingo é todo teu. Dava primícia, garantia o resto. Aí só ficava com 300 reais. Né? E o pai, como é que está fazendo? Eu disse para Jesus que o primeiro 100 reais era dele. O papai chorou. Senta aí, ó. Senta aí que o pai vai falar contigo. Você vai ser um homem, se continuasse nessa linha, de bênção. Pessoas que vão ganhar o teu salário vão viver desesperado e tu vai ver por cima. Glória Como? a Deus. Porque Deus coloca fermento flecha. Para quem paga dízimo na. E eu. É isso aí. Então eu juntava assim, com 100 reais, como é que eu ia dar? Então, nos 4 domingos. Falei, então eu vou dar. É 3 domingos para mim e 1 para ti, Jesus. Está pagando muito mais que eu disse. Faz isso que vai ser bom. Quando for dar o dízimo, vai ser bom. Vai ser muito menos do que você pensa. O dia que eu pude pagar o dízimo, Não, pode terminar que eu quero pagar o contar. dízimo, então, aí Eu quero um é que eu vi, fosse fiel no pouco, no muito.
Eu quero dar um testemunho. De dízimo. Quer? Eu quero dar um testemunho. Vamos lá. De dízimo. Vou largar o pão aqui. Desde que eu me converti, logo que eu fui assim na Faz mais igreja, ou menos 50 anos. mais ou menos 53,5. Ah, é. Eu ouvi falar de dízimo na igreja e eu fui falar com a esposa do Joel, pastor da Aba de São Leopoldo. Ah, pastor Eliane. E eu fui perguntar para ela o que era dízimo, porque eu não entendi o que era dízimo. Aí, quando eu cheguei na casa dele, a gente morava dobrando a rua. Nós morávamos 3 casas para cá e ela morava na 3ª casa para cá. Era só dobrar. Eu vivia na casa dela e enchia ela de pergunta. Aí, quando eu fui perguntar para ela a respeito do que era dízimo, ela foi falar assim para mim: não te preocupe, porque eu acho que eu tinha umas 2 semanas de crente. Eles? Eu tinha 2 semanas de ser cristã. Daí eu fui, quando ela foi me dizer: tu é muito nova, conhece mais Jesus, não te preocupa. Ela ouviu o Espírito Santo falar para ela: fica quieta, porque eu quero abençoar muito a vida dela. Daí ela me explicou, que ela não ia me explicar o que era dízimo. A partir de então eu comecei a dizimar. Nessa época eu trabalhava. Passou um tempo, pouco tempo. Hoje eu não trabalho. Não, eu trabalhava e depois eu fiquei anos sem trabalhar. Ah, Passou em dezembro, eu tinha trabalho até dezembro, porque eu tinha um cargo político no governo. E aí dezembro terminava. E eu orava a Deus por um trabalho, e o Senhor disse assim para mim: eu te quero vivendo pela fé, porque eu atenderei todas as tuas necessidades. Olha aí. E aí eu disse: bom, Senhor, tu falou, tá falado. Lógico. Mas não foi fácil. Não foi nada Porque o fácil. diabo ouviu. Mas coisas assim, coisas maravilhosas Deus fez assim. Mas eu, nesse processo, eu vivia de alguma oferta que as pessoas me davam, porque era um tempo que eu ministrava nas igrejas, eu pregava, eu ensinava, eu discipulava grupos. Helena, E aí, acende a luz da rua. eu pegava, hoje eu lembrei disso, hoje, eu pegava, vovô, o dízimo, e o dízimo era R$1 e pouco. 56 centavos. E eu olhava assim e disse: Jesus, que tão pouquinho, Senhor, que eu tenho para te dar. Mas o meu coração, e eu não sou dizimista de 10%. O meu dízimo é 40%. Empatou. Mas eu dou 10% mais para missões e mais primícias. Então é 50% para mim, 50 alguns quebrados para mim e 49 alguns quebrados para o Senhor. Mas aí, hoje, eu peguei o meu contra-cheque novo, que é novo, né? Do novo trabalho. E quando eu fui tirar o dízimo, claro que é nessa proporção, né? Deu mais de R$1.000. Quando eu olhei assim, eu nem lembro quanto que eu me emocionei. Eu olhei e disse assim: Jesus. E aquela época que eu contava as moedinhas. Glória a Deus. E hoje, olha, Senhor, o que eu posso te dar hoje? Bah, eu fiquei feliz. Eu, assim, fiquei muito feliz. E eu sei que é só o começo. E esse é o dízimo de um trabalho. Não é dos outros 2. É de um trabalho só. É de um trabalho. Aleluia. Tá dando dízimo direitinho. Nossa, bem. Glória a Deus. Chegou a loira, pastor. Chegou a Loira. loira. Deus seja contigo, minha filha. Paz, irmão. Paz, irmão. Deus seja contigo, meu irmão. Ó, já estão assíduos, viu? Deus seja contigo, meu filho. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque desde cedo o Senhor está aqui, Senhor. Desde a cozinha, Senhor, lá da porta, Senhor, tu já estava presente esperando cada um dos teus amados aqui, Senhor. Porque houve uma palavra, Senhor, ao coração de cada um que chegou, Senhor. Por isso, Deus amado, nós pedimos agora, designa arcanjos de guerra para estar aqui guardando este lugar, guardando a casa de cada irmão aqui, Senhor. Sitia o Brasil, Senhor, todos os estados brasileiros, as capitais, os municípios, os distritos, os bairros, Senhor, as vilas, favelas, Senhor, em nome de Jesus. E O povo diga. Amém. A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja superabundante em nossas vidas.
E agora que eu sei que tem gente que espera esse horário pela internet, Então você que está sentado na sua casa, Deus abençoe. Você já pensou? A maioria está vendo outros programas e você está vendo e ouvindo um culto mesmo. Em pleno século XXI, um culto, portas abertas para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Não é o grande número. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, no nome de Jesus, ali eu estarei. Né? Então, como ele diz que Jesus sabe tudo, não sabe não, Jesus não sabe mentir, então não sabe tudo. Então, como ele não mente, ele está aqui. Mas como é que ele pode estar em todo canto? Ele é Deus, né? E Deus está presente em qualquer canto, difícil de a gente entender, né? Só podemos ter, digamos assim, um pouquinho da grandeza de Deus quando se tem a experiência que eu tive, né? Quando morri e o Senhor me levou para ver. Isso aqui foi que eu falei um dia aqui, alguém imaginou e fez. Né? E um dia eu olhei. Quem é que fez isso? Nem sei quem é que fez. Ele fez direitinho. Foi isso aqui assim. Se tem uma velocidade assim. A velocidade, porque as coisas divinas, elas não se movem pelo universo no nosso sistema. Se move no pensamento de Deus. Por exemplo, Deus está, nesse momento, em todos os cantos e recantos, aqui no planeta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, parece que eu já disse, em cada estrela tem um planeta idêntico ao planeta Terra. Né? Cada estrela tem. Só a única coisa que o Senhor me disse é, infelizmente a Terra foi o lixão. Tudo que não prestava, o Pai mandou para lá. Por isso, muitos anos depois, não é que ele tenha errado, Deus não sabe errar. Ele, embora não saiba errar, mas ele conserta as coisas. Então, vou mandar o meu filho para lá. E eu fiquei assim, fantástico, né? Mas se as pessoas que morreram antes que Jesus veio, aqueles não vi resposta. Mas quando eu morri, né, todas aquelas minhas perguntas passou num telão assim na minha frente, né? E entre as respostas, essa assim, né? Pessoas que são salvas por um recado de alguém. Eu estou sentindo de Jesus que deve orar por você, e você anda no caminho do erro, mas de agora em diante você não vai fazer mais isso, porque eu estou sentindo que alguma coisa está para acontecer na vida de você, então eu quero orar por você. Posso orar? E o outro, talvez constrangido, não, pois não, então, se tu pode te ajoelhar aí, tá bom. E aqueles que se ajoelham e fazem a oração, são salvos. Eu fiquei assim, meu Deus, todo aquele que invocar. Porque quando as pessoas vêm assim à frente, eu estou pregando, então eu já vou descer aí, desço, né? Vamos dar as mãos, repita comigo. Senhor Jesus, né, pessoal? Senhor Jesus, nós estamos te aceitando. Agora, quem somos nós para te aceitar? São míseros seres da raça humana. Mas tu aceita perfeitamente eu dizer, Senhor Jesus, eu, por livre e espontânea vontade, eu estou te aceitando. Mas para acertar o negócio, eu estou te invocando. Amém. Então, entra dentro de mim. Se tu entra dentro de mim, não fica sujeira.
Apaga o passado, para mim só interessa o presente para o futuro. E assim, então, quando eu morri, tive do lado de lá, eu nunca tinha contado isso. O senhor, bom, está sendo gravado, mas os clarins tocaram quando eu cheguei no salão. Eu disse, fiquei, não sei qual é a cara que eu fiz, né? Não tinha espelho, porque nós não temos um corpo, né? Meu espírito tinha um corpo. E aí, os anjos estavam me levando para o grande salão, onde há o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que eu já falei isso aqui. Para meu espanto, embora eu estivesse em um corpo glorificado, mas a mente é mente, Jesus desceu os degraus. Aqueles 7 degraus assim. Eu já conhecia Jesus em visões e outras coisas. É ele. Ele fez. Amigo, estávamos te esperando aqui. Glória a Deus. Pegou e levou assim. Não sentei em trono nenhum. Ele disse assim, aí estão todos os redimidos. Quer dizer que ele me mostrou o futuro, né? E tu está no meio deles um dia. Mas eu estou aqui. Não, mas tu vai voltar. Eu não sei qual é a cara espiritualmente que eu fiz, né? A tua fisionomia foi assim, preocupação. Mas tu vai voltar porque eu preciso de ti lá. Glória a Deus. Tu é muito precioso. E mais precioso é que tu nem pensas, nem procura pensar quem realmente tu és para o Pai, para mim e pelo Espírito Santo. Mas como? Então não erra sim, mas tu erra imediatamente. Perdão, Pai, perdão, Filho, perdão, Espírito Santo, nem dá para marcar aqui, porque já, na mesma hora, o Espírito Santo que está em mim, ele grita, errou João. E o Espírito do João gosta de fazer bobagem, é ser humano, né? Então aquela luta, o choque dos dois, lógico, de Deus opera. Então, puxa vida. Eu proíbo o meu espírito pensar negativamente. Porque materialmente eu e a alma vivente queremos andar correto. Então o meu espírito tem que ter na mente que não há lugar para erros bobos. Não é uma bobagem, uma coisa assim, mas erros bobos não. Erro bobo é aquele que tu sabe que se vai pegar aquele chimarrão e tomar, vai te fazer mal para os intestinos. É o meu caso, se eu tomar, corro para o banheiro, né? Então eu não tomo, porque eu sei que faz mal. Então, eu também não posso passar os limites que Deus tem dado para a minha matéria, para a minha alma e para o meu espírito. Até eu conseguir entender isso, foi uma batalha. Então, quando estava lá sentado lá embaixo, eu vi que o culto ia ser muito bom, porque na antessala lá havia aquela ansiedade positiva, né? Então, eu digo uma coisa para você, eu desci, estou aqui no meio de vocês. Está errado, por que tu pensasse, por que tu não me usas? Não sei quem é, não preciso dizer quem, mas alguém desejou isso. Eu também vou te usar, da mesma maneira que eu uso esse vaso. Amém. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Eu fico muito contente. Senhor, que seja mais do que eu. Igual, mais, melhor. Amém? Amém. Que Deus ricamente abençoe a todos. Dona Maria mandou um abraço. Eu disse, vais mandar alguma coisa? O de sempre. Eu já sei, o abraço. Dá uma viradinha no fio ali, pastor. Quer? Dá uma viradinha no fio aí para ver se dá uma melhoradinha. Não tá bom? Não, só dá uma dobradinha no fio só. Ah, Assim, isso. ah, sim. É um só. Alô? Será que ele desligou? Não, deve ser lá. Helena, olha aí Olha pra aqui, nós. o demônio. Queima a mão desse patife. Não deixa ele incomodar. Porque tudo... Esse aqui eu desliguei. Helena, só dá volume, não. 1, 2. Ah, é o microfone.
Oi. Então, a paz do Senhor. E a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós hoje, essa noite, vamos dar uma voltinha no capítulo 1 de Salmos. Já fiz isso esse tempo, não sei se é aqui ou foi lá na casa lá no Menino Deus, né? Terça-feira lá e aqui é sexta, né? Então, bem-aventurado o varão. Isto é, bem-aventurado o homem. Quando falo homem, a mulher está junto, né? Bem-aventurado o varão, ou a varoa, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas pessoas ficam pensando, esse salmo, eu não sei da vida dos outros. Eu sei que eu aprendi a ler, eu acho que eu já falei aqui, tinha um missionário, Nils Gunnar Angelin, que ele tinha sua biblioteca particular, ele tinha, eram os livros feitos em Londres, grandes assim, um letreiro bom, mas já traduzido em português, né? Era O Peregrino, depois A Peregrina. E eu ficava assim, um dia, o missionário Nils disse, por que João Carlos olha tanto para esses dois livros? Porque eu ouvi dizer para algumas pessoas que trata-se de um sonho. Sim, sonho. E depois alguém ouviu e acharam por bem passar para o papel, porque é um sonho que pode se tornar realidade muitas vezes e tal. Porque o peregrino, não sei o novo agora, mas assim, e eu vi isso assim, diz o que, capítulo tal, versículo tal, do livro tal, né? É um estudo bíblico naquele livro, né? E por incrível que pareça, eu aprendi a ler na metade do peregrino. Eu ficava assim todas as noites que não tinha culto, segundas, quartas, sextas, que não tinha culto na igreja. Então, nesses dias o papai estava em casa, com luz não elétrica, mas de lampião, né? Aquele lampião que dava bomba e tinha uma camisa que mantinha aquela claridade, né? Então aquele era melhor que luz elétrica, a gente usava vela, né? Fui muito... Família do pastor João, no passado foram ricos, depois ficaram sem nada, lá na Europa, e vieram para o Brasil. Papai português, a mãe da família polonesa, acabaram se encontrando, casaram, e eu estou aqui. Interessante que um dia o papai e a mãe estavam conversando, e a mamãe nasceu no Rio de Janeiro, mas filha de polonês. E o papai nasceu em Pelotas, macho tchê, e homem de Deus, né? Porque fala em Pelotas, o pessoal pensa besteira. Aquela besteira tem no mundo inteiro. Não é o pelotense, não. Eu não sou de Pelotas. Eu sou de Rio Grande. Há uma rivalidade entre Rio Grande e Pelotas e Rio Grande que eu sempre combati. Porque sempre eu saí em defesa dos pelotenses. Para que criticar os pelotenses? Imite eles. Porque o pelotense, se você chegasse naquela época, na praça principal de Pelotas, assim, os edifícios em volta, a gente, era diferente de Rio Grande, só Rio Grande e Pelotas que eu conhecia. Mais tarde, quando eu comecei a conhecer diversas cidades, que eu ia pregar aqui, ali e acolá, então aí foi me interessar por que Pelotas era diferente. Hoje Pelotas não é nem 10% que foi no passado. Pelotas era cópia idêntica de um determinado bairro de Paris. É verdade. Porque
essa história de dizer alguma coisa dos pelotenses foi uma brincadeira de mau gosto. É que o filho dos ricos pelotenses, os outros diziam que são mais. Pelo seguinte, os ricos de Pelotas, eles não perdiam tempo. Mandaram os filhos para estudar em São Paulo, Rio. Mandaram estudar em Paris. Ou então na Suíça. Daí a grandeza de Pelotas, que o pessoal estudava lá e quando vinha, falava com o prefeito, tem que ser isso, assim, lá e tal, começaram a imitar algumas coisas, né? E daí que vem aquela pelotense metido a sebo, não sei o quê. Não, nada disso. Eles têm absoluta certeza que eles, na época, tinham mais cultura que os demais. Não perdiam tempo de estudar em São Paulo, estudar no Rio. Eu estudei em Paris. Além de, ao retornar, ter aquela cultura que Paris era a cidade-luz, ainda continua sendo, mas luz também do pecado. Mas é aquelas coisas assim, muitos anos depois, eu sempre pensava, se eu nas minhas orações não falava alto para ninguém debochar. Senhor, eu nasci num lar pobre, mas os meus ancestrais, papai conta que foram ricos. Agora, se há alguma coisa, eu não sabia que havia o DNA na época, se há algum DNA que, na época, eu ia dizer isso, que eu possa receber de volta o que os meus ancestrais tiveram, né? E um dia a mãe pegou e eu orando isso. Eu não dizia ancestrais, a família passada. E a mãe ajoelhou-se do meu lado, eu estava de olhos fechados. Quando abri os olhos, ela ajoelhada. Ela disse, amém. Estava orando. Não em voz alta, mas em voz audível. Quando alguém ora e alguém dá apoio, isso no mundo espiritual tem um valor fora de série. Então, mal sabia eu que a partir dali, Deus começou a preparar o meu futuro. Eu não queria sair de Rio Grande, de jeito nenhum. De repente, estava em Porto Alegre. Mas que coisa e tal. Fim de semana eu passava em Rio Grande ou Pelotas, porque meu sogro era pastor em Pelotas e eu ia a Rio Grande. Depois da noite estava em Pelotas para o culto e coisa assim. Bom. Até que de repente o senhor me leva para São Paulo. Lá para Ribeirão Preto. E a minha esposa disse, é muito bom Ribeirão Preto, mas eu gosto de Porto Alegre, gosto lá, ela é papareia também, de Rio Grande, gosto de Pelotas, que lá está a minha família e tal, aquela história, não? Mas nós temos que agradecer a Deus, estamos aqui, não sei porquê, alguém foi com a minha cara, ganhei esse cidadão para Cristo, indiretamente, mas ele viu o meu testemunho de morte e ressurreição e foi conversar comigo depois. Né? Mal sabia eu, pensei que ele fosse crente, né? Eram daqueles jantares da Donep, e ele se tornou um elemento de grande valor. E um dia ele pensava, geralmente todos os crentes novos pensam que todos nós crentes somos um fogareiro, né? Do poder, né? Então um dia veio aqui em Porto Alegre, bateu na porta, a Maria abriu assim, né? Mas o Zé Luiz e tal, tem bondade e tal. Ele tal, morava no apartamento 2, térreo, né? Você só mora nesse apartamento, assim? Tem as crianças, não, a menina dorme ali na sala e o menino no outro lado da sala e tal. Não disse mais nada. E um belo dia ele volta, né? João, eu pedi para Jesus, e Jesus disse que você me ganhou para ele. Que eu faça aquilo que vier no meu coração. Agora o Senhor me disse que tu não gosta de aceitar favores. É verdade? Não, não é bem isso. Jesus disse mas eu não gosto de incomodar ninguém. Então eu vou te incomodar em nome do Senhor. Eu já falei com a Maria, porque a Dona Maria não manda lá em casa.
Mas ela tem um jeitinho da mulher inteligente. Quando ela quer, ela conta o fato e fica de camarote. Aí eu disse, bom, né? O que tu acha? Se você topasse isso, eu concordo. Pronto, eu já sei, né? Ela é esperta, que é assunto sério. Aquilo ali é mais esperto. Eu venho vindo, ela já está voltando. Eu digo para ela, você que tinha que ser advogada, ela dá risada. Então, um dia alguém perguntou, tu e a Maria vivem bem? Em que sentido? O casal. Com marido e mulher, muito bem. E assim, como pai e mãe, com os filhos, muito bem. E os filhos conosco, muito bem. O que é mais? Ela é crente, eu sou crente. O que mais? Ela ficou me olhando. Dissesse tudo, mas não dissesse o que eu queria. Bom, então pergunta. Eu me dei o luxo de fazer uma pesquisa da tua vida. Opa! Olha, Maria, tem jeito de pesquisar. Qual foi as besteiras? Nenhuma. Tá brincando? Tem algumas besteiras. Não tem nada. Besteira é o que os outros fazem. Então, você resvalou numa casca de banana, coisa assim, me lembro que ele disse isso. E eu vou te levar para São Paulo. Tio, tu não gosta de São Paulo? Nunca tinha ido a São Paulo, não. Pensava assim, corre para lá e para cá, não? Não, não é São Paulo propriamente dito. É no estado de São Paulo, Ribeirão Preto. 6 meses. Eu gastar dinheiro para ir para lá. Não. Está muito bem, né? Eu fiz um edifício, diversos edifícios. E eu fiquei com 3 apartamentos no edifício. Para emprestar para alguém por um tempo. Então, a igreja lá quer te conhecer, porque você que me ganhou para Cristo. Não fui eu dei o meu testemunho num jantar da Donep. Lá em São Paulo ele estava, ele e a mulher, e se converteram. Católico dos 4 costados, mas se converteram, assim, né? Muito bem de vida. Mas não anda assim, com pompa, né? A gente olha para um homem simples, mas bom. Muito bom, aberto, pelo menos depois que se tornou um crente. E ele veio de propósito, disse, João, tu tem que ir para São Paulo. Não gosto de São Paulo. Não, Ribeirão Preto é uma cidade boa. Bom, eu posso ir lá pregar um fim de semana. Tá bem. Então, mandar passagem para Maria também. E pensei, ele vai botar no hotel? Não, levou para a mansão dele. Me caiu a cara no chão, porque a mãe era rico mesmo, e né? E ele disse, você que me ganhou para Cristo. Onde? Naquele jantar, não sei se foi em Minas ou Rio de Janeiro, você deu seu testemunho. Ele é um tremendo testemunho. E depois já ouvi você contar novamente. Eu fiquei observando, e a minha esposa, ele fala até nas vírgulas, nos pontos, igualzinho. Dá para crer no que você fala. Então, nós gostaríamos que você fosse morar em São Paulo. Capital, Deus me livre. Não, Ribeirão Preto. Bom, eu sou uma coisa, agora, Dona Maria, é bom conversar com ela. Eu já conversei com a Maria. Então, que ela disse, se tu for, ok. Então, vamos fazer o seguinte, meu apartamento número 2, em Ribeirão Preto, e a mamãe tinha, antes de partir, disse, tu vende a casa em Rio Grande, não vende o teu apartamento. Dá entrada, porque eu sonhei que tu vai ser dono do 21. 21. Porque a Maria gosta de uma sacada para olhar para a rua. Ô sogra puxa da nora, né? Lembra na brincadeira. E não era brinquedo mesmo. Ela disse, eu vou partir dia tal, tá toda a documentação ali, tudo direitinho. Tu é advogado, sabe que em menos de uma semana estava tudo no meu nome, assim. Coisa espantosa. Também não tinha outro herdeiro. Aí como vão vender, a Maria, devia vender. Não vender não. Ele foi sogro do meu pai. E tenho lá, alugado. Não? Depois, Deus me ajudou.
em Porto Alegre, ganhava bem na refinaria, comprei uma casa. Então não vou morar mais naquela. Aquela é para alugar. Depois vim para cá. Então, vamos deixar lá. Mas aí, eu disse, não, já tem um, para que ter dois lá? Vamos ter um aqui. Né? Dei um jeito de vender ela, daí a entrada é o meu apartamento, que agora é 2. Porque, senhora, eu preciso de 2 apartamentos. Quando eu e a mulher partir, tem que ficar um para a menina e outro para o menino. Né? Hoje eles já têm as casas deles sem pensar no que é meu. Né? O Carlos diz, pai, tu pensa para os outros e dá certo, porque tu pensa desejosamente que aconteça. Por que tu faz isso? Porque eu aprendi, quando você deseja o melhor para os outros, Deus te dá 10 vezes mais. Glória a Deus. Porque, vamos ser honestos, fecha os olhos. Como é difícil você desejar coisas boas para os outros. Nós pensamos muito no egocentrismo. De hoje em diante eu convido os irmãos para chegar em casa, pegar um envelope de carta assim, mas que novinho assim, ó. Abre, diz, senhor, eu vou cuspir dentro. Nessa cuspida, mas faz com fé, nessa cuspida vai todas as pretensões que eu tenho que não é de crente. Amém. Amém, Jesus. Mas olha, mudou o negócio lá em casa. Porque por via das dúvidas eu cuspi, e naquela época tínhamos fogão em casa a lenha. Dá licença, Maria, levantei assim e joguei o envelope. Brincadeira, né? E ele sempre disse, mas onde funcionou aquilo? Funcionou porque eu fiz com fé, tu levou na brincadeira, eu fiz com fé. Então, naquele cuspe queimado ficou o meu egocentrismo do passado. Eu quero viver em novidade de vida. E a novidade de vida é o seguinte, não vem para cá dizer que isso não existe, existe. Todos nós, sem exceção, uns mais, outros menos, outros disfarçadamente, somos metidos a mais. Quando eu descobri isso, Senhor, faz eu descer. Se eu não quiser, sacode a escada, eu vou cair. Eu não quero ser superior a ninguém. Eu quero olhar para os outros, se eu tenho, que ele tenha. Amém. O dia que eu comecei a fazer isso, parei, senhor, é demais, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque você, mente e coração, e a tua esposa, mente e coração, pensam positivamente para os outros. Sempre. Quando alguém me faz uma besteira, eu digo, olha, o Senhor vai te repreender. Mas o que é isso? Te dando uma bênção tremenda. Quando estiver mergulhado nessa bênção, você vai se arrepender da besteira que fez comigo. E se vier me pedir perdão, se não pede a Jesus, aí a tua renda vai ser superior. Porque não se ofende o ungido de Deus. E honestamente, eu sou ungido de Deus. Amém. Porque ninguém vive atrás de testemunho de demônio. Eu não quero testemunho de demônio. Mas já diversas vezes eu vou repreender, eu não gosto de repreender demônio. Manda para outro, eu sou pregador do Evangelho. Tem medo? Não, não tenho medo. Não. Eu não gosto de ver pessoas estribuchando no chão. Dá vontade de dar um pontapé no demônio, não pode ser, né? Vou dar na pessoa. Não é com isso. Está amarrado e sai, né? Uma vez, está amarrado e sai. O demônio diz, como é que eu vou sair? Estou amarrado. É verdade. Sai e vai amarrar. Está amarrado no mundo espiritual, mas te desamarra desse corpo. Amém. Isso aí. Tá. Mas é que ele é tão burro que ele diz, né? Uma coisa que eu fiz, senhor, eu não quero esse ministério de expulsar demônios. É mexer na panela, mexer no bicho. Eu costumo cantar para ele, tu no teu cantinho e eu no meu. Né? Vai que os outros já foram. O que foi, filho? Uma pergunta, pastor. Sim. Quando acontece, a gente deve dizer que o Senhor te repreenda ou eu posso dizer eu te repreendo? Eu prefiro dizer,
O Senhor que eu sirvo, que te repreenda. É. E nunca ficar orgulhoso, porque ficou orgulhoso, o Espírito Santo sai. E o Espírito Santo, com devido respeito, falta um pouquinho de educação para ele, né? Porque ele sai e deixa a porta aberta, e o bicho entra. Se ele saísse e fechasse a porta, né? Então eu digo, Senhor, manda embora esses pensamentos errados e fecha a porta. Por onde entrou o pensamento errado. Ah, pastor João deve ser um santo, santíssimo. Quem foi que foi me buscar? Eu? Qual foi a conversa que nós fizemos? Só conversa boa. Boa, né? Eu falando sobre isso, porque nós, quando nós, todos nós, devemos procurar assim, eu quero melhorar de vida. Então, Senhor, eu vou escolher umas 10 pessoas e eu vou orar por eles. Que eles melhorem de vida. Se tu acha que eu estou falando com dignidade, não te esquece de mim. Ah, não dá outra. De repente, mas não precisa tudo, Senhor. Né? É demais distribuir. É demais distribuir. Primeira vez que eu ganhei um envelope de dinheiro, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Né? Meu Deus, esse é brinquedo. Não. E a minha esposa estava do lado, assim, porque ela enxerga longe. Mas esse dinheiro é para ele? Mas já de saída, 10% não é. 10% é do senhor. Ah, não, mas o senhor não precisa dar, que eu tenho dado. Ah, então eu vou dar 20%. Se falar, eu acabo dando tudo. Deu para mim, eu vou dar o que eu quiser. Agora, 10% para a igreja. Se quer acreditar, acredite. Outro 10%. Ele vai me dizer no bolso de quem que eu vou colocar. Então, eu distribuo aqueles outros 10% em 10. Pim, pim. Pastor, mexeu no meu bolso e... cala a boca, porque por mim eu não daria. Porque eu sou um ser humano sujeito a erros. Diga assim, mas se ele é assim, todos nós somos. Nós somos carne. E eu sou obrigado, principalmente no verão, a tomar às vezes 2 banhos por dia. Porque então, mesmo com... A Maria botou desodorante, não, eu boto Detefon já direto. Né? Porque nós estamos no mundo, e o mundo cheira mal. Às vezes a gente vê homens de Deus, né? Pregando, uma caatinga, que é assunto sério. Não usa Detefon? Não usa uma coisa. Então, um dia eu disse para um colega, vem cá, colega, tu vai me desculpar, não fica bravo? Não, porque isso é feio, um homem de Deus usar desodorante. Feio é não usar, rapaz. Ah, é, pastor? É. Qual é o desodorante que o senhor usa? Eu tomo desodorante, mas todos os dias tem que tomar banho. E se não tomar banho, pelo menos quando vai fazer a barba, tira a camisa e lava debaixo dos braços. E bota Detefon. Não é Detefon, bota... Não. Porque é uma coisa séria. É crente até na limpeza. É crente no falar. É crente em se comunicar. Aquilo que eu não quero que faça comigo, não posso fazer para os outros. Nem pensar. Se pensar, o diabo sem vergonha, lá adiante vai puxar o cordão e vai cair no chão. Porque quando você pensa negativo para alguém, abre uma porta e Deus não mete a mão aonde você meteu o pé sujo para estragar. Errou, Senhor, eu errei. Me perdoa. Mas eu vou retroceder e começar de lá para cá. Perdão daqui para lá, não. Perdão lá onde eu errei. Sabe, se quiserem fazer isso, funciona. Eu chego em casa agora, a Dona Maria já dá no bom sono, mais de meia-noite para chegar em casa, né? Até chegar lá é mais 1 hora, né? Dá meia-noite. Eu entro assim baixinho, não faço barulho, né?
moro num edifício, se faz barulho. Olha, o reverendo chegou dele, vai batendo porta. Não pode. E outra coisa, tem gente que chega, senta no vaso, depois puxa a descarga. O vizinho de baixo escuta a baderna. Eu uso um balde para não fazer barulho para o vizinho. Eu não quero para mim, não quero para os outros. Foi difícil a Dona Maria entender. É mesmo. E o vizinho que não é crente não faz barulho. Agora a gente vai fazer barulho? Então, porque, irmãos, o maior testemunho não é dizer que você é crente. É o vizinho ver que você é diferente. Amém. Aí vem a pergunta. Aí eu falo, não, é porque uns anos atrás eu tive um encontro com uma pessoa maravilhosa. E com essa pessoa ele me apresentou outro. Mas como? Eu aceitei Jesus como meu Salvador, que é uma pretensão, eu aceitar, ele que me aceitou. Mas depois o Espírito Santo veio e dirige o barco da minha vida. Glória a Deus. Eu estou em alto mar e ele dirige, vem tempestade, ele faz aquela volta para passar por longe da tempestade. Deixa eu cuidar do leme da tua embarcação. Amém. Eu sou contigo. Tu te pai. Quantas vezes tens te queixado? Tu te pai. Primeiro examina a tua vida. Tu te quem? Vais ver que tu está errado. Tire cante marrom. Invoca-me profundamente cada momento e verás que eu sou teu amigo. Amém? É aquele hino, cada momento me guia o Senhor, cada momento. Então, ter isso na mente, cada momento. Cada minuto, cada segundo. Vivo nesse mundo, mas não sou desse mundo. Eu sou de Jesus. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. E sabe quando você faz isso, ninguém está... Eu não estou... Vocês pensem que coisa boa o diabo me elogiar. A gente não precisa de elogio do diabo. Mas muitas vezes uma pessoa endemoniada, não posso fazer nada contigo porque tu anda na sombra do outro. É um elogio. Glória a Deus. Tá, obrigado pelo elogio, mas eu não preciso de teu elogio. Então, já que eu ando na sombra dele, essa sombra dele te expulsa agora. Ele pega o testemunho dele, né? Ele está elogiando, então, toma. O elogio é que em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Sempre. Ouviu? Sempre. Aleluia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, de manhã, de tarde, de noite, terça, de manhã, até quando estou dormindo. Eu disse outro dia, alguém fez? Eu tenho uma Bíblia na cabeceira da cama, eu abro no Salmo 91. Pode me chamar de louco. Corro o dedo assim e digo, olha aqui, Reino das Trevas, eu creio que está escrito aqui. Eu vou dormir bem, qualquer coisa é com ele. Nem ruído. Porque incomoda da noite um ruído. Não tem ruído. Porque eu boto a mão, não é só abrir a Bíblia. Eu creio nisto. Salmo 91. Quer, irmãzinha? A irmã Eliane manda dizer assim: paz e saudade a todos, pastora. Fala para todos que a cirurgia foi muito bem. Aleluia, ela operou o seio. Isso, estou sem dor e agradeço ao pastor João e todos que oraram por mim. Foi tu que fosse me buscar, né? Sim. E nós conversávamos sobre isso, não foi? Depois diga para ela que no carro nós conversávamos e eu estava desejoso de saber como é que foi. Sim. Então, que Deus abençoe. Quando Deus bota a mão, o diabo nem chega perto. Amém. De longe ele atirou aquele dardo cancerígeno e o Senhor vai tirar. Já tirou. Já
Louvado seja o nome daquele que era, que é e será. Então, Salmo 1 diz assim, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. É para lá de feliz, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é ímpio? Aquele que não tem Cristo no coração. Ah, mas ele é da igreja. Bom, ele é da igreja. Se é da igreja, não tem Cristo no coração. É membro da igreja. É imitador de crente. Jesus não vai salvar imitador de crente. Ele vai salvar imitador dele. Aleluia. Então eu procuro imitar Jesus, pedindo, e o teu Santo Espírito esteja dentro de mim. Para dar alerta, cuidado. Amém. Né? Então, que Deus ricamente nos abençoe. O versículo 2 assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É próspero. Amém. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de manhã, de tarde, de noite, né? Cada momento. Faça isso quando está assim, Senhor, eu esqueci de pedir, mas no próximo minuto em diante me cuida, guarda, me orienta. Fórum, né? Quando eu ia no fórum, Senhor, manda teus anjos na frente, amarra os demônios do outro lado. Tu sabe que eu só pego causas decentes. Eu não vou defender uma causa indecente. Como é que eu vou defender uma causa indecente? Pois eu trabalho para aquele que é luz. Glória a Deus. Não? Então estou defendendo uma causa indecente, estou perdendo pontos lá em cima. O pessoal acha que não, perde. Quando eu morri, cheguei do lado de lá, o Senhor me mostrou o livro da minha vida, assim, limpinho. Não tem nada escrito. Não. Mas basta o teu nome estar escrito lá, e tudo o que aos olhos do Pai está escrito. Mas eu não estou vendo. Não é para tu ver. Na eternidade verás. Então, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Amém. Nunca brinque de ser crente. Eu sou crente. O que é crente? É embaixador de quê? Do reino celestial. Amém? Amém. Ora, se uma embaixada, no território da embaixada, é território do país que representa, para aí, a tua casa representa o reino celestial. Tem que ter isso em mente. Para aí. É isso? Não, de hoje em diante o diabo não vai poder pisar nem no estrado para entrar lá em casa. Amém. Porque aqui é meu. Eu sou de Jesus, então tudo que eu tenho é de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Louvado seja o quê? o nome do Senhor. Do Senhor. Se o Senhor tem o nome dele abençoado, então, pobre do diabo, nem chega perto de nós. Pobre, sim, pobre, mesmo infeliz, porque ele era um ser celestial, fez besteira. Até o dia de hoje eu não consigo entender, também não quero entender isso. Como é que, sendo amigo de Jesus como ele era, fazer besteira? Bom, quando tu estivesse lá, eu, Jesus, te mostrei que ele era o meu amigo predileto. Quando eu fui promovido a filho, ele ficou com ciúme. Aí ele perdeu tudo. Cuidar para não cair. Pastor, eu senti uma revelação. Vamos lá, menina. De que, antes de falar, Sim. de que, dizer isso, de que assim como ele caiu, todos que não temem o nome de Deus e estão brincando de cristão, também caem e vão cair. É fato.
O Judas aprendeu no melhor colégio, ao lado de Cristo, Banco Besta. Banco Besta. Você já pensou, ao terceiro dia, quando Judas... Bom, ele já tinha se suicidado, mas o túmulo ficou aberto, né? Obrigado. A gente não fica bravo. Pingou água aqui, obrigado. Obrigado. Não sei porquê, pingou. Bem. É impressionante, viu, irmãos? Quando eu estive em Israel, era 2/3 eram mulheres, 1/3 homens. Eu não era o chefe do grupo, mas fui nomeado ser, digamos, o conselheiro espiritual. Puxa vida, isso aí é um... Outro aí, não, você morreu todo, do outro lado e tal. Puxa vida. O pessoal tudo em volta, né? O guia era o irmão A e a subguia a irmã fulana, a turma em volta de mim. Eles são os líderes. Não, mas nós autorizamos, irmão, o irmão tá bom. Quando chegamos no túmulo, quem é que já esteve lá? Ninguém esteve lá? Senhora, eu vou te fazer um pedido. Todas as turmas que estão aqui, aqueles que levarem a sério, que querem ver o túmulo vazio, até agora tem visto pela fé. Mas é importante, quando dei um passeio dentro do túmulo, saber que a morte não pode te deter ali. Amém. Aleluia. E que um dia os nossos túmulos estarão vazios também. Amém. Então, dá graça para eles. De serem convidados, assim como eu fui convidado. Pastor João, não quer ir? Eu disse, querer eu quero, mas o irmão quer falar alguma coisa? Ah, sim. Aquele que crê, confia no Senhor, já agradece porque você já recebeu. Eu sou o Senhor. Amém. Uma coisa assim impressionante, eu vi os outros irem, não? E um dia disse para minha esposa, eu não sei o que tu vai pensar, mas eu gostaria de fazer uma viagem a Israel. Mas eu não tenho dinheiro para essas coisas. Eu viajo aqui, ali, acolá, porque o pessoal me paga para ir pregar. E a Maria disse, e se tu pegar assim, além dos 10% que tu dá na igreja, como não tem igreja, eu dou aqui, ali, acolá, né? Vamos tu dar o dízimo para o corpo de Cristo. Senhor, quem é que deve receber? Ele dá um nome assim. Onde ele mora? Assim, assim. Um irmão que está bem de vida, bem aparentemente, mas está, né? Camada. Esse teu dinheiro foi tão abençoado que o que é dado com a bênção de Deus vale 1000 vezes mais. Amém. Não sei explicar, mas é isso que eu tenho visto. Né? Mas vamos voltar aqui, que eu estou falando outras coisas. Que é interessante também, né? Antes tem o seu prazer. Quando eu estou falando aqui, é o meu prazer. Eu faço isso com prazer. Não pensam vocês que eu não gostaria de estar lá do lado da Dona Maria, vendo um programa, vendo um filme. Ela encomenda filmes, coisas decentes, coisa bonita. Do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, de noite eu durmo, Senhor, mas de dia eu medito. Ele disse, mas quando sonhas, não estás meditando? Não, de fato, não. Meditando, e meus sonhos sempre são bons, glória a Deus, sempre são bons. Agora o versículo 2 diz assim, pois serás como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, lógico. Aquela árvore não sente sede, não é que tenha água em demasia porque mata a planta, mas tem o suficiente. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Fruto na estação própria. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Porque o crente vai fazer sempre pensando no que eu estou fazendo, que o meu irmão da direita, da esquerda, que está correndo na frente e lá atrás, possa usufruir. Se eles vão usufruir, eu tenho um galardão lá em cima. Só por desejar. Bota a mão na testa. Senhor, nós não podemos ser burro. Nós temos que desejar o melhor para os outros. Não da boca para fora, desejar mesmo. Você desejou, o céu vem a caminho. Glória a Deus. Porque todos os demônios saem de perto de ti. Esse camarada está sempre pensando bem para os outros, te arranca, diabo. Eu não vou perder o meu tempo com besteira. Pensar, o que eu ganho em pensar coisa ruim para os outros? Um dia eu perguntei isso para o senhor, vou dizer ali, pega uma bola de tênis, né? E joga assim. Ela volta para a tua cara. Então tenha cuidado, nunca tirar, porque volta para a tua cara. Tudo. Então, fulano caiu. Oh, Jesus, tem misericórdia dele, da família dele. Levanta ele, Senhor. Amém. Oh, pastor fulano de tal caiu. Senhor, não é possível, Senhor. O que houve? Se ele não orou, não vigiou, eu também não orei, não vigiei pelos outros. Olha, irmão, faz isso que eu faço. Graças te dou, mais ou menos assim. Por esse dia. Aí, em seguida, eu anoto lá em cima. Que ele está agradecendo pelo dia que passou, porque ele sabe que se eu não for com ele, ele está perdido. Viu como o senhor se mete na conversa? Uma salva de palmas para ele. Esse tempo alguém, pastor, não é invenção tua. Se fosse, que bom, né? Se fosse invenção, que bom. Mas não é pecado? Não. Eu não estou dizendo que alguém fale em língua, você vai inventar. Ou você vai falar em línguas inventando. Mas se a tua mente e o teu coração estão perfeitamente sintonizados no diapasão celestial, que dá o som, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, você vai cantar assim: temos por lutas passado, mas o Senhor tem guardado. Então, é isto. Temos passado por lutas que nos dão experiência, preparando para a luta maior que vem vindo e você passa por cima da luta. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu não vivo olhando para o defeito dos outros, mas fulano derruba, que coisa séria, o pessoal vem me contar, não? Então vamos orar. Eu já orei, não, peraí, não sei como é que tu orou. Senhor Jesus, levanta onde ele caiu e não nos deixe cair no mesmo buraco. Amém. Porque nós somos, digamos assim, sujeitos a ver e rir quando o outro cai. Isso é um pecado. Pecado. Porque quando você faz isso, o inferno diz: ele é nosso. Meu irmão, aqui é a minha mão. O diabo diz: sem vergonha, vai atrapalhar tudo. Ah, vou atrapalhar. Para o diabo, vou atrapalhar. Não esquece. É dando. Olha aqui, ó. É dando. Olha aqui. Que se recebe. Aleluia. Dá com a mão direita, pode ficar assim com a esquerda que vem vindo. Amém. E se você deu de mente e coração aberto, pode ver que vai vir com juros de correção monetária. Eu não sou melhor que ninguém. Que é, minha filha? Pastor, eu senti assim, de que, embora todos aqui tenham seu sofrimento, sua dificuldade, né? E não contam muitas vezes, né? Mas que a salvação, essa certeza da nossa salvação que o Espírito Santo nos dá, isso aí suplanta todas essas outras coisas. Na verdade é isso, nós temos alegria no coração
mas é por causa dessa salvação de Jesus. É E uma o Espírito Santo está sempre afinando o nosso instrumento com o diapasão celestial. Né? Eu sempre peço assim, Espírito Santo, tu habitas em mim. Por favor, se eu fizer um pensamento negativo, não vai te afastar. Me chama a atenção, me puxa as orelhas, se for o caso. Esse tempo o Senhor disse para mim assim, eu estou de olho. Quando for virar para um lado ou para o outro, eu tranco a tua direção. Aleluia, né? Mas não vai fazer assim, sem mais, sem menos. É que ele vê que eu faço tudo para andar direito. Amém. E é batalha, viu, Baixinha? Baixinha, minha neta do coração. É uma coisa tremenda. Quando nós começamos a pensar, Senhor, eu queria prosperar como o irmão fulano. Posso? Eu não estou com ciúme, com inveja, não. Ele prosperou. Prosperou porque eu vi que o camarada prosperou, e prosperou também na pregação. Amém. Prosperou e esqueceu de Jesus? Não, isso eu não quero. Eu quero prosperar abundantemente, ó. Não assim, né? Não é puxado para um lado, não. Sempre. Jesus está com o nível dele. Como é que se chama aquele outro assim? Um é o Prumo e o nível. Hein? Nível. E o prumo, sim. Lógico. Filho de pedreiro não podia. Mas então, às vezes fala assim, sem pensar, né? Então tá ótimo, meus parabéns. Então é aquele negócio, né? Sempre pensar, eu quero aquilo. Mas todos esses meus amigos, que são teus amigos, quando der para mim, dá para eles também. Eu fico tão faceiro quando me telefonam, pastor, olha, eu dou glória a Deus, porque aquela oração que o irmão fez para mim, eu levei a sério. Mas era para tu levar a sério mesmo. O que houve? Não aconteceu, não é isso que está pensando. Aconteceu. Ah, bom, não aconteceu. Né? Esse não é para o pensamento nosso, está errado esse português. Não. Aconteceu na íntegra. E uma coisa, quando demora, vem com juros e correção monetária. Você ia ganhar 1.000, não ganhou. Senhor, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Agradece. Eu sempre agradeço pelo dia de amanhã. Obrigado por tudo que aconteceu hoje, obrigado que amanhã vai ser muito melhor. E se não for, vai ser para exemplo para alguém. Não? Porque muita crente que é crente não cai. Eu piso numa casca de banana e cai, olha, ele caiu. Mas o Senhor está ali para te levantar. Glória a Deus. Então eu costumo sair, ao sair dizer, Senhor, tira as cascas de banana que o patife do diabo coloca no caminho. Se ele quer lixo, que vá lá na lixeira da cidade. O problema é dele, não é comigo. Bom, quase 10 horas. Hoje eu vou ter que ir um pouquinho mais cedo para casa. Então, no versículo 4, 5 e 6, nos chama a atenção uma coisa. Não são assim os ímpios. Quer dizer que os ímpios não são como nós somos. Porque eles não querem. Porque se eles quisessem, era só imitar-nos. Mas são como moinho que o vento, moinha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores. Pecador que está no nosso meio não vai prosperar.
Ele tem o exemplo. Não quer imitar? Anda na sombra dele. Ao imitar com fé, você vai receber os respingos das bênçãos. Pai. Eu gosto muito de vocês. Eu tenho o prazer de estar aqui. Pensa bem, a roda do dia o inimigo faz tudo para não poderes vir. Mas eu abro a porta. Porta que eu abro, o inimigo não pode fechar. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Para fechar, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele não conhece, porque vai perecer, nem quer conhecer. Do ímpio vai perecer. Mas o nosso quer andar na sombra de Jesus. Por que quer andar no solaço aí do inimigo? Não, eu quero na sombra, Senhor. Amém? Amém? Que Deus ricamente nos abençoe. Hoje meio rápido, que eu tenho uma série de coisas para fazer ainda hoje. Karabash Tokohom. Taraham. Assim diz o Senhor, não é o muito falar. É o levar a sério, a minha palavra. Tutepaham, todos vocês que estão aqui. Tiratanakam, Tirakainatam. O Senhor está dizendo, preste atenção que eu quero dizer. 2 vezes ele disse. Tuneham, aqueles que andarem na minha luz, diz o Senhor, Teneham, teu destino. Glória a Deus. Aqui. E já vem vindo isso. Pede para o Senhor te dar um sonho, como deu esses dias. Pode, que pena, foi sonho. Mas que sonho. Aleluia. Glória a Deus. Depois, Senhor, eu tinha queria ver como. Interessante, do lado de lá, a gente tudo assim. Nós vamos usar vestido, minha gente. Os vestidos brancos, né? Bonito. E não vou dizer, está aqui a pessoa. Encontrei com alguém que está aqui no sonho. Eu disse, pô, fulano. Ele me disse, estás aqui. Eu estou contente de te ver que tu também estás aqui. Glória a Deus. Porque você hoje está direitinho. Essa noite você faz uma besteira. Então ore como eu oro. Senhor, coloca o teu anjo à direita, à esquerda, um arcanjo na frente, outro atrás. E olha, o arcanjo que vem por trás com a espada de fogo pode me bater se eu pensar em errar. Amém. E Deus vai nos cuidar. Glória a Amém? Amém. Que Deus ricamente abençoe. Vamos encerrar por aqui, porque eu tenho muita coisa que fazer hoje, ainda em casa. Senhor, nesse momento eu te peço que as janelas dos céus estejam abertas poderosamente na vida dessa irmãzinha, desse irmãozinho, dessa irmãzinha, de cada um, e aqueles que vão ver ou estão vendo a transmissão dessa programação e estão levando a sério, não estão brincando, recebe porção dobrada daquilo que eu estou recebendo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, um sábado cheio do poder, um domingo cheio da graça, e uma próxima semana cantando, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eu costumo dizer assim, vencido tem Jesus. Ele não vai vencer, já está vencido.
Que Deus ricamente nos abençoe poderosamente. Eu amo vocês, ouviu? Só Deus sabe o quanto. Não é que eu sou bonzinho, não. Sou igual a vocês. Alto e baixo. Sempre ter cuidado, nós dessa vida somos como um ioiô. Alto para cima e para baixo, para cima e para baixo. Hoje o Senhor não quer ser ioiô. Eu quero ser no topo. Tanaham. Quando pedires, crendo, tu receberás. Amém. A nossa digníssima jornalista, com a palavra. Um dia eu quase fui publicitária, vovô. Ah, é? É. Fiz metade da faculdade de publicidade. Ah, é? Aí me converti. Aí tudo se fez novo. Até o curso. Vamos lá, menina. Vamos. O pessoal não pediu muita oração hoje, acho que estão tudo abençoados. Mas o Elinaldo, que é de Embu das Artes, ele pede ao Senhor uma oração em línguas por mais um ano de vida que ele completou ontem. Ele fez aniversário, então ele está pedindo uma oração em línguas. Diga para ele o seguinte. Você, Taranai. Taranai. Sinda-a. Sinda-a. Baracacituia. Baracacituia. E significa o seguinte. O que pedistes. O que pedistes Está anotado. está anotado. E mediante. E mediante Que a tua mente e o teu coração desejar. o que a tua mente e o teu coração desejarem, Terás duplamente a Deus. terás duplamente a bênção. Glória a Deus. Se você Que medo. Você quer ser útil. Amém. Aleluia. Vamos lá, minha digníssima netinha. Olha, essa menina é solteira. Olha, rapaz, Brasil afora. Hein? Não vem aí, não, tem que ser crente, fervoroso. E não é qualquer um, viu? É. Vamos lá, Rosana Lopes, de Belo Horizonte, Belo Horizonte. pede oração por proteção no trabalho e bênçãos num negócio que está iniciando. Oh, muito bem. Que Deus ricamente abençoe. Mesmo. Amém. 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 A Anabela, a sua Portugal. filha, Anabela Lopes. essa aí, ela pede oração por problemas musculares. Senhor, abençoa minha filha. Que ela tenha uma saúde de 21 anos. Amém. 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 Glória a Deus. E eu quero pedir oração pela Leane, pela Eliana e pela Deda. Todas, a Liane passou por um procedimento cirúrgico ontem. E aquela irmã? Isso. E as outras duas passarão por procedimento cirúrgico. Senhor, guarda, ajuda e protege essas que vão passar e abençoa. Ela deve estar escutando esse programa, a nossa irmã que foi operada. Que ela possa entender que o teu anjo estava do lado dela. Amém. Aleluia. Amém. Amém. E mais? E eu também quero pedir oração pelos seus intercessores, as pessoas que oram e jejuam pelo Senhor todo dia. Amém. Jesus, todos que pensarem, não por mim, mas no ministério que eu tenho e que tu vai abençoar, seja tremendamente abençoado. Amém. Quem pensar o contrário, salva eles. Amém. E hoje eu estou pedindo as orações, né? O pessoal que está pedindo, vou eu pedir. Vamos lá. Eu quero pedir oração pelo nosso próximo retiro, no próximo carnaval. Vai vir um pastor muito conhecido, ele já pregou em 70 nações. Não sei se o senhor conhece. Eu só conheço um. O nome dele é João Carlos Marques. Ah, eu até me assustei, pastor. Tá bom. Quem saber dia, hora, marca. Carnaval, de fevereiro do ano que vem. Mas eu quero que o senhor ore, porque assim, tem tido umas certas dificuldades para a gente organizar. Então vamos fazer o seguinte. Senhor Jesus, essa dificuldade é só um patife do inimigo. Dá uma surra nele, senhor. Nós estamos contigo,
Queremos bênção total. Amém. 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 E abençoa essa alimentação que me trouxeram aqui. Amém. E mais, eu não posso comer tudo isso. Mas Amém. abençoa. Amém. Amém. Só dois. O que sobrar vai ficar abençoado. Pastor, O que foi? eu quero pedir uma oração para dois conhecidos meus. Um é para o Marco Guerra, que apareceu um tumor nos rins e ele está à espera de uma cirurgia. Mas eu orei por ele e com fé eu disse, olha, acredita na minha oração que Deus vai fazer um milagre. Amém. Concordamos com esse milagre a ponto do médico dizer o que houve. Amém. E a outra é para outro conhecido do Rio de Janeiro, o Robson Coutinho. Para que final de ano e que ele presta serviço para um governo, não sei se é na esfera estadual ou municipal, mas que o governo pague ele e porque ele tem que pagar os seus funcionários e para que não aconteça o que nem aconteceu no ano passado. Senhor, tome enérgicas providências sobre o Estado, município, seja lá quem for. Que seja correto com esse cidadão que trabalha. Amém. Amém. E mais? Abençoe. Fala, Elô. Eu tenho 2 pedidos de oração. Um é pro meu neto, Vinícius, o nome dele é Vinícius. Pela conversão dele, pelos pais, que a mãe dele andou tendo uns pesadelos com ele, então, minha oração. E outra oração, pastor, é que eu não sei o que está acontecendo com meus braços, que tá me saindo uns vermelhão, assim, sabe, no braço. E aconteceu, eu fui fazer uma faxina na casa da minha irmã e eu fiquei toda vermelha, assim, ó, nos lados aqui, assim. E aí passou 15 dias, eu voltei de novo fazer a mesma faxina, foi ontem. Mas eu tu voltei não a tá no sol? mesma coisa. Não, eu peguei sol. Senhor, qualquer artimanha do inimigo está amarrado, destruído, é a bênção de saúde total na vida do teu servo. Amém. 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 Eu queria pedir para o pastor Que mais? orar pelo meu irmão, pastor, que ele colocou mola no coração hoje. Mas? O meu irmão, Fernando, colocou mola no coração. Estende das molas no coração, sabe? Ah, teu irmão está mal no coração? Não. Colocou Ele fez uma aquela bolinha que cirurgia. foi. Ah, tá certo. Uma cirurgia. Melhorando o molejamento. Senhor, Outra coisa, pastor. abençoa o coração do irmão da tua serva. Amém. Jesus. Ele possa valorizar É verdade, Deus. a operação que ele passou. Amém. Pastor, eu quero pedir oração pela Cristina. A Cristina, ela é mãe de uma amiga minha e ela está precisando fazer uma cirurgia para colocar esse negócio no coração. Concordamos Com a cura. totalmente pelo melhor do melhor que Deus vai fazer nela. Amém. O pastor não orou pelo meu neto e a... Viu, vovó? Que foi? Não orou pelo neto dela. Orei, Amém. mas como ela quer especificamente, toca no netinho dela Amém. e mostra a tua glória. Amém. Aleluia. Isso aí, Elô, tá certo. Eu faço igualzinho. A mãe não busca, a avó tem que buscar. Não é? A mãe não busca, a avó tem que buscar. Pastor. A mãe do neto, a filha dela não busca, então a avó, que ela Ah, busca tá bom. pelo neto. Glória a Deus. Tá bom? Ouve o desejo da vovó. Amém. Que Deus ricamente abençoe. Me desculpa, eu estou comendo e pregando. Glória a Deus. Dá Glória a folga Deus. pro pastor. Mas Deus abençoe. É E a verdade. comunhão do Espírito Santo seja total na vida de todos os lares que realmente fizeram parte desse culto mundial. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão com a sua máquina. Amém. Amém. Toda a família dele se torne uma bênção em todo sentido.
Ora pelos meus filhos, pastor. E os filhos futuros do meu servo, meus genros que vão vir, Amém. sejam uma bênção e sejam crentes. Amém. Vai, Não, mas, mesmo. e tu é pedido? Pelos meus filhos. Minha nora. Meus netos. Tem dois. Toda a família da Sanderlina, eu oro todos os dias, que seja uma tremenda bênção. Amém. Amém? Amém. Pastor. Deus abençoe a moreninha ali. Te amo. Pela cruz seremos da cor de Jesus. Glória a Deus. Não tem racismo. Tudo é igual a Jesus. Amém. Olha a cor de Jesus. É um fulgor da glória. No momento que você passar os umbrais da eternidade, é demais. Parece uma mágica, porque você passa os umbrais. Quando morri já tinha mais de 40 anos, tinha 50 anos. E do lado de lá, 33 anos. Jesus tem 33 anos. Glória a Deus. Crianças lá, não vi crianças. Eu não vi crianças lá. Todos têm 33 anos. Que é mais, meu filho?